Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje o vídeo ele é importantíssimo. Por quê? Porque eu estou vendo muita gente preocupada, falando por aí que os fundos imobiliários estão sangrando, que está tudo caindo, mas eu quero te mostrar o outro lado, a baita da oportunidade que a gente está vivendo hoje. Inclusive, vou falar sobre dois fundos imobiliários aqui que eu estou chamando de a prova de crise. Por quê? Porque nesse cenário eles estão remunerando muito bem os seus cotistas. E para falar sobre isso, eu consegui um grande reforço aqui nesse vídeo, porque eu vou trazer um analista de investimentos certificado que pode fazer recomendações de investimentos. Então, nesse vídeo hoje, a gente vai ter duas recomendações de investimentos. Um fundo de tijolo e um fundo de papel. Esse projeto aqui, hoje, ele é como uma amostra grátis para vocês aqui no canal Lucro FC como um todo. Por quê? Porque esse tipo de vídeo que eu trago um analista que faz recomendação de investimentos faz parte da nossa área de membros aqui do YouTube. Você já viu que existe essa função? Se você clicar ali dentro do canal Lucro FC, tanto no seu celular quanto no seu computador, vai ter uma aba escrito Seja Membro. Então a gente entrega vídeos extras para quem se torna membro. Por isso que eu trago um analista, né? Essa parte, essa assinatura, ela é paga justamente porque eu trago um reforço para nós, né? E obviamente isso tem valor, ok? Então eu vou até compartilhar aqui a minha tela com vocês para te mostrar exatamente sobre isso, tá? Você acessa então o Lucro FC, o canal, e aqui mesmo no YouTube você vai ter alguns vídeos extras. Então, por exemplo, o Comitê de Investimentos, no começo desse mês, eu e o Diego Hernandes, que eu vou trazer ao vivo aqui daqui a pouco para falar conosco também, a gente falou, por exemplo, sobre alguns títulos do Tesouro Direto interessantes para comprar hoje. No outro vídeo, a gente falou sobre a melhor ação do mês. E hoje a gente vai falar justamente sobre o melhor fundo imobiliário. Então, veja bem, você tem acesso a mais vídeos, tá? Hoje, aqui, o vídeo do mês com os melhores fundos imobiliários, a gente está fazendo aberto como uma amostra grátis. Mas todos os outros vídeos só para os membros, beleza? Acesse, aqui eu vou deixar o link na descrição também, para você se tornar um membro VIP do time do Lucro FC, aqui mesmo do YouTube. Não precisa sair, nos encontraremos aí 4 vídeos extras todos os meses, beleza? Então eu já vou convidar logo aqui o Diego para participar conosco. Lembrando que a gente sempre faz uma análise do cenário de investimentos e depois a gente fala sobre os fundos imobiliários especificamente. Já vou colocar o Diego aqui na tela para falar conosco. Fala, Diego, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem? Boa tarde a todos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sempre. Exatamente, porque muita gente vai assistir esse vídeo porque realmente ele está imperdível. Pessoal, quem não conhece o Diego, ele é analista de investimentos, na verdade já é economista há mais de 15 anos, não é isso? Isso mesmo, Ricardo. Eu sou economista há mais de 15 anos, atuo no mercado financeiro, já atuei nos maiores bancos como controle de tesouraria, family offices também. Basicamente, para quem não conhece family office, são os escritórios que tomam conta de recursos das famílias com grandes patrimônios, né? Então, são montados esses escritórios justamente para tomar conta do recurso dessas famílias. Sou consultor CVM, né? E analista de valores imobiliários também. Muito bem, então o Diego hoje ele vai ter uma alta bagagem, mas hoje ele vai colocar o chapéu de analista de investimento certificado CNPI, então, para falar também sobre alguns fundos imobiliários aqui, inclusive com recomendação. Mas, Diego, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem sempre que falar é sobre o cenário de investimentos, né? A gente está vendo taxa de juros lá em cima, né? E também uma perspectiva do IPCA não tão baixa, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela justamente para falar um pouco sobre esse cenário. Exatamente, é. Quando a gente fala de taxa de juros, a gente fala de taxa de juros à vista. Muito se fala sobre a taxa de juros à vista, mas não se fala sobre a taxa de juros futura. Então a gente sempre analisa a perspectiva, né, do movimento à vista, o que, que o Banco Central vai fazer agora com a taxa de juros e como o mercado vai precificar esse movimento de agora lá na frente. Então, basicamente resumindo, né, se o Banco Central hoje ele baixa a taxa de juros, sei lá, 3% de uma vez, lá na frente, a taxa, imediatamente, a curva de juros futura, ela sobe, ela, né, mostra-se que há uma baixa de taxa de juros nesse momento, agora, vai gerar uma pressão inflacionária de tal forma que no futuro essa taxa de juros terá que voltar com muito mais força do que essa queda que tivemos agora. Então, a gente sempre olha a taxa de juros à
vista, né, que iniciamos fizemos esse início de flexibilização que foi interrompido agora, né, e até o final do ano teremos de novo uma elevação ali projetada próximo de 11,75, e no ano que vem, a gente estava falando, em 2025, uma queda de juros perto de 10,5%, mas agora o mercado está precificando ali uma taxa de juros de 11%. Então, sempre olhar a taxa de juros à vista e a taxa de juros futura para entender como esses movimentos se correlacionam. E olha só que maluquice, pessoal. Nesse gráfico que eu estou compartilhando aqui na tela, a expectativa do mercado daqui a alguns anos é que essa taxa Selic possa chegar em 12,5% aproximadamente. É muita coisa. Então, esse foi o motivo que fez com que a maioria dos fundos imobiliários caíssem, desvalorizassem na Bolsa de Valores. Mas a reflexão que eu te trago aqui é o seguinte: esses fundos, eles continuam gerando lucros, continuam gerando dividendos, os fundos de tijolos continuam com seus aluguéis, é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que analisar, tá bom? Então, hoje a gente vai ter aqui análises bem fundamentadas de fundos que estejam entregando resultado e que estejam baratos, tá? Você precisa acompanhar esse vídeo até o final. Primeiro ponto, então, é a taxa Selic. Agora, a gente precisa falar também sobre a inflação. A inflação, ela não está completamente controlada aqui, né, Diego? O que que você acha sobre inflação? A inflação ela vem numa trajetória de queda, mas não uma queda como o mercado, né, espera. Não é uma queda que vem para bater, para chegar na meta. Então, de um lado a gente tinha a política monetária, a redução de juros fazendo né, um movimento de que, poxa, a inflação começou a entrar em alguma trajetória de queda, mas no outro lado a gente tinha o fiscal, né, que é basicamente o gasto público é um pouquinho elevado, de forma que gerasse um aquecimento econômico. Então, é, essa relação de duas forças entre o fiscal e o monetário fez com que o monetário tivesse que aumentar a taxa de juros para que aconteça a inflação. Então, assim, a nossa preocupação principal, né, no mercado é conter a inflação. Então, não só a economia brasileira, mas a economia global como um todo. E qualquer estresse que a gente tenha em relação à inflação faz com que ali exista essa necessidade de aumento de juros, que é o mecanismo, a ferramenta mais fácil de controlar a inflação. Então, a inflação, ela hoje, né, ela vem numa trajetória de queda, não uma queda expressiva como o mercado aguarda, mas a grande preocupação é, e daqui 2, e daqui 3 anos, quando os juros efetivamente tiverem espaço para cair, como é que essa inflação volta? Assim como olhar, então, a curva de juros à vista, que a gente falou do à vista e do futuro, é olhar qual que é a perspectiva de inflação hoje e qual que é a perspectiva de inflação para daqui 2, 3, 4 anos. Então, galera, ó, preste bem atenção, tá? A gente está falando aqui de uma inflação que hoje está na casa dos 4,2% ao ano, aproximadamente. E se a gente pensar numa inflação, vai, de 4% ao ano, daqui a pouco eu te mostro um fundo imobiliário aqui que está remunerando quase IPCA mais 8. Ou seja, se o IPCA está mais ou menos 4, mais 8 desses contratos, a gente está falando quase 12% ao ano, quase 1% ao mês, livre de imposto de renda e ainda pagando barato, tá? Acompanha aqui, que daqui a pouco a gente fala sobre o fundo de papel, mas antes vamos falar sobre um fundo imobiliário de tijolo. Vamos lá. O fundo imobiliário de tijolo que a gente destaca, eu vou colocar aqui na tela e você vai perceber que a nossa ideia aqui é sempre trazer muitos fundamentos, tá? Esses vídeos que a gente prepara exclusivos para a área de membros, eles são muito completos, ok? Então aqui a gente faz uma análise bem detalhada e aí sim a gente fala sobre os fundos que a gente recomenda, os outros ativos, ok? Então, Diego, o fundo que a gente destaca aqui hoje é o TRXF11. O que você pode falar um pouquinho sobre ele? Exato. Iniciando, né, a análise pelo preço. Acho que o preço é um fator muito importante quando a gente vai comprar um ativo e comprar um bom ativo, né? A gente olhando ali o preço sobre o valor patrimonial a 0,98 já mostra para nós que o fundo, né, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Então isso já é um grande indicativo, né, um start muito importante de que estamos comprando algo que, se fosse vendido todo o patrimônio dele no mercado, seria vendido a mercado com, né, 2% em defasagem ao que ele tem de patrimônio para entregar. Então, acho que esse é um grande ponto fundamental. Como o Ricardo bem disse, né, um dividend yield de 11,52 limpo de imposto é uma taxa
extraordinária, né, num contexto de que você tem uma complexidade, né, de renda urbana para fazer a alocação dos contratos, contratos de longo prazo, isso é de extrema importância para gerar essa recorrência de receita com pouca volatilidade. Então, a gente sabe que, né, vacância é um issue, né, é uma preocupação que a gente tem com fundos imobiliários. E se você tem contratos de longo prazo, né, com fundos que procuram esses contratos com empresas sólidas e de longo prazo, isso já reduz basicamente essa problemática. Então, o preço alinhado com o dividendo que esse fundo tende a entregar e essa perenidade de recorrência de resultado nos leva a indicar o TRXF11 como uma compra. Então, pessoal, é importante a gente lembrar, né, que olha só, né, a gente tem um cenário tão complexo para os fundos imobiliários, né, muitos caindo, e esse daqui ele está se mostrando resiliente, né? Então, assim, óbvio que a gente olha o PVP em fundo de tijolo, mas não é a única métrica importante. Então, veja, ele está com dividend yield alto, né? Historicamente, anda na casa dos 9 ou 10%. Nesse momento está mais de 11, tá? Então, isso é um primeiro ponto interessante. Segundo ponto, está até escrito aqui do lado, ó, um potencial de valorização de cerca de 10 a 30%. Tá? Por quê? Quando a gente fala de fundo de tijolo, a gente não fala só em dividendo. Aqui tem bastante potencial de valorizar a cota ainda. Tá? Ok? Por quê? Como bem o Diego disse, tem alguns destaques aqui importantes que a gente tem que fazer. É um fundo de renda urbana, tá? Então, assim, ele foca muito em empresas do setor de varejo, foca, como a gente colocou aqui, depois você pode até dar um pause aqui na tela, tá? Você pode ver grandes empresas, ok? Açaí, a própria o Einstein agora, né? Grupo Mateus, contratos de longo prazo. Isso daqui é muito importante. Daqui a pouco eu te mostro aqui até os números. Diversificação e segurança, tá? Ele também tem grandes. Essa diversificação é muito importante. E por que a gente vê esse potencial de valorização? Primeiro ponto, a gestão TRXF ela é ativa, ou seja, ela faz reciclagem do portfólio, venda de ativos com lucro e faz muito dessa segunda parte aqui, que é o desenvolvimento imobiliário. Ou seja, quando ele faz contratos que a gente chama de buy to suit, ele está garantindo uma receita de longo prazo. Por exemplo, nesse caso do Einstein, que ele acabou de fazer, ele está garantindo uma receita previsível e com segurança jurídica durante 20 anos, e se por qualquer motivo esse inquilino quiser sair, ele precisa pagar todo esse contrato de 20 anos. Então, assim, a chance do inquilino sair é praticamente nula, porque o inquilino tem que pagar esse contrato todo, tá bom? Então, tem uma segurança muito grande de longo prazo. Inclusive, na questão do Einstein aqui, foi uma construção barata, né? A gente até colocou aqui, ó, 21.400 metros quadrados, e sendo que tem outros aqui, outros ativos com 30 mil metros quadrados o seu valor. Ou seja, é assim que se ganha dinheiro no desenvolvimento imobiliário. Portanto, a gente considera aqui esse fundo interessante. Eu vou passar alguns gráficos aqui com vocês. Como a gente falou, contratos de muito longo prazo, tá? Então, isso daqui é muito bom. Todos eles lá na frente. Isso daí gera a previsibilidade. Segundo ponto, diversificação das receitas dos inquilinos, né? A gente colocou na tela. Grupo Açaí é a maior parte, tá? Dos contratos aqui. Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Einstein, Leroy Merlin, Obra Max. Por isso que a gente chama de renda urbana, né? São alguns ativos que fazem parte do nosso dia a dia na rua, né? Localização, extremamente importante nesse tipo de empreendimento. É uma das áreas, pessoal, um dos fundos imobiliários que eu mais gosto são o de renda urbana, tá? Então, vocês estão vendo aqui um pouquinho da diversificação deles. Ponto importante, a alavancagem nesse tipo de fundo imobiliário não preocupa tanto, tá? Porque são ativos que geram muitas receitas, como a localização é boa, é muito líquido, ou seja, é muito fácil até do fundo vender, né? E eventualmente até gerar lucro com essa venda. E a amortização aqui das dívidas está controlada, tá? A alavancagem desse fundo tem mais ou menos 20%, mas a gente acredita que com esses números aqui ele consegue pagar tranquilamente, tá bom? Então, enfim, já falamos aqui sobre o primeiro fundo, o fundo de tijolo. Agora a gente vai falar sobre o segundo fundo, que é o fundo de papel. Diego, fala um pouquinho para a gente aqui sobre o fundo de papel. Especificamente aqui a gente está falando sobre o MCCI 11 hoje.
Exato. E até voltando um pouquinho no contexto de precificação dos ativos, né? Todo ativo no mercado financeiro, ele é algo lá na frente trazido a valor presente por uma taxa. Quando essa taxa ela é alta, o preço do ativo fica baixo. Quando a taxa é baixa, o preço do ativo fica alto. Então, todos os ativos de renda variável, né, ativos que sofrem o que a gente chama de marcação a mercado, né, que tem seu preço todo dia negociado em bolsa, como o preço do ativo, né, essa expectativa do preço lá na frente é trazido por uma taxa de juros maior, faz com que o preço dos ativos fique menores. Então, esse é um momento oportuno para ter, né, um ativo de renda variável na carteira para caçar, pincelar as melhores compras. Não é o momento de sair comprando tudo, mas é o momento de comprar bons ativos. Então, entrando nesse aspecto de comprar bons ativos, né, o MCCI 11 é exatamente a compra de um bom ativo a um preço interessante. Então, a gente achou lá 0,98, um preço sobre o valor patrimonial interessante no TRXF11, a gente está falando MSC11 que tem um preço sobre o valor patrimonial de 0,88. Então, ele sofreu bastante com o efeito contrário de marcação ao mercado dos CRIs, né? Então, os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, têm uma complexidade muito grande para você comprar. Então, poxa, eu nem indico, na verdade, para o investidor pessoa física aí sair comprando CRIs e CRAs. É muito complexo você identificar qual que é o grau de risco de crédito de contraparte que você está tendo. Mas quando você entra no fundo de papel do qual o gestor faz essa análise, tem uma equipe de profissionais que fazem essa análise, você fica mais confortável quanto a esse recebimento. Então, né, o MCCI 11 ele é um FII que ele vai te trazer essa segurança, ele é high grade, né? Não é high yield, não tem esses FIIs, esses CRIs que são de empresas mais arriscadas, que sofrem infinitamente mais com esse movimento contra de marcação ao mercado, favorece ali, né, um yield de 11,83 limpo de imposto também, então é um fundo grande, então 2 bi de patrimônio, 2,1 bi de patrimônio, ele te dá ali, você não está andando de barquinho, você está andando ali com um cruzeiro, né, bem robusto para que você consiga obter esses retornos. Então, essas nuances, né, que fazem a gente pensar, né, em comprar MCCI 11, indica isso para os nossos clientes. Muito bem. Então, pessoal, ó, todas as informações elas estão aqui na tela. Se quiser dar um pause, mas eu vou destacar algumas coisas, tá? Como o Diego falou, o VP, né, o valor patrimonial bem alto, né? Então, esse aqui é um fundo que ele tem uma característica mais high grade, ou seja, o nível de segurança dele é um nível bom, né? É isso que eu falo, né? Hoje eu não vejo necessidade de a gente comprar algo arriscado se a gente tem algo de muita qualidade descontado, tá? O PVP dele é 0,88. Lembrando que fundo de papel, isso é bem incrível. A gente vê um potencial de valorização ali de pelo menos 12%, além dos dividendos, tá? Então, assim, isso é algo interessante. Eu até coloquei aqui também que ele não possui alavancagem, né? Isso é importante. E eu vou mostrar aqui na sequência alguns gráficos também que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre esse fundo, tá? 80% são CRIs, cerca de 9% são outros fundos imobiliários. A gente considera que esses 9% de fundos imobiliários aqui estão bem alocados, né? São complementares, maior parte em papel também. É importante, maior parte do contrato aqui, praticamente tudo é em inflação. 94% é em IPCA, 3% em GPM, 3% em CDI. E uma diversificação bem interessante aqui em vários setores da economia: logístico, comercial, varejo, residencial, e também uma grande parte em São Paulo e também no Sudeste, que são regiões bem ricas, e isso traz uma grande segurança ao fundo. Importante, esse fundo aqui ele está remunerando hoje algo em torno de IPCA mais 8,2. Lembra que eu falei que o IPCA deve ficar na casa dos 4, 4,5? Então a gente vê uma rentabilidade interessante. Por que a gente colocou aqui esse gráfico histórico de dividend yield dele? Hoje aqui, ó, o último relatório que eles entregaram em agosto de 2024, 11,2. Já teve um momento lá em dezembro de 22, novembro de 22, que chegou a pagar mais de 14% de dividend yield. Por quê? Por causa que o IPCA estava muito alto lá, tá, pessoal? Então, às vezes, a gente vê o dividend yield caindo, e muita gente vende o fundo, mas é natural. É uma proteção que a gente tem, depende do IPCA, tá bom? Então, é uma chance de comprar um fundo barato, ok? Então, pessoal, mais uma vez eu convido vocês a estarem conosco aqui nessa área de membros aqui do Lucra FC. Vou deixar o link aqui e, como eu sempre digo aqui para o Diego, são 4 vídeos por semana, vídeos extras. Eu agradeço muito a presença dele, que engrandece aqui, né? Como eu falo, é um material muito valioso.
o tempo do Diego aqui custa muito, por isso que a gente tem que entregar isso aqui também nessa área VIP. Obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal. E mercado financeiro é dia a dia, né? Mercado financeiro não é você olhar uma informação e seguir com aquela informação de forma imutável. A gente está sempre analisando, é um grande quebra-cabeça. Então, a gente está sempre analisando todos os pontos, todas as condutas, a conduta do Ministério da Fazenda, a conduta do presidente do Banco Central, como é que o mercado reage. Então, todo dia é um dia de interpretar isso de uma forma e tomar a melhor decisão. Então, essa área de membros ela é um acompanhamento mais próximo, né, que você vai entender como é que a gente está pensando o mercado, como é que a gente olha macroeconômico, como é que a gente olha essas variáveis todas, conversando com os ativos, conversando com as ações, conversando com os FIIs, com a renda fixa. Então, é um apanhado geral de mercado e constante. Isso é de forma fundamental. E ficamos disponíveis também nos comentários para ajudar vocês, tá? Que eu falo, essa área de membros aqui é um time VIP, porque a gente tem mais proximidade e, obviamente, prioridade nas respostas também. Obrigado, gente. Estou esperando vocês por aqui. Um abraço e até mais.